incapaz de me sustentar. Então me entreguei ao estado. No momento em que liberei minha habilidade, toda a nação dragão ficou completamente chocada. Isto não pode ser descrito como monstruoso. Se você não está assustado, continue assistindo. É sabido que ninguém quer ser um mestre do Halo, uma classe de suporte. Não só não tem nenhum ataque próprio, mas o efeito das habilidades de suporte é de apenas 1%. Quem diria que eu despertaria essa profissão desprezada? Então, o antigo gênio se tornou um lixo ridicularizado pelos outros. E ousadamente diz que vai se candidatar às 3 maiores academias supremas. Inesperadamente, quando abri o painel, fiquei completamente chocado. Wang Yan, mestre do Halo Divino, nível 1. Habilidade de suporte, Halo de dano sagrado. Consome 10 pontos de Yuan por segundo quando ativado. Aumenta o dano de todos os aliados dentro de seu alcance em 100%. E evoluir para o atributo de dano sagrado. Ignora a defesa do inimigo. Imunidade a danos, bloqueio e outros estados invencíveis. Uau! Se isso fosse colocado em uma batalha em grupo, seria simplesmente desafiador do céu. No entanto, o consumo de Yuan Li está além do que um pobre como eu pode suportar. Sem outra escolha, procurei diretamente meu professor. Professora, eu digo, hipoteticamente, se o efeito da minha aura pudesse aumentar o dano de todos os companheiros de equipe em 100%, e pudesse ser convertido em dano sagrado, seria possível solicitar admissão garantida nas 3 principais academias supremas? Qin Yao, uma professora linda e gostosa, sorri de orelha a orelha, com uma expressão de quem está olhando para um idiota. Isso me deixou ansioso. Não, professora, eu realmente não estou brincando. Se você não acredita, então dê uma olhada no efeito da minha aura. Uma aura sagrada envolve. E Qin Yao fica completamente perplexa. Verdade. É realmente um aumento de 100% com um efeito de dano sagrado. Exageradamente, o alcance é absurdamente de 400 metros. Meu Deus! Isso é uma aberração? Você deve saber que esse tipo de efeito de dano sagrado é algo que até mesmo os especialistas de nível do santuário desejam ardentemente. Agora está aparecendo neste mestre da aura de nível 1. Qin Yao já tinha visto inúmeros mestres da aura. Sem falar em dano sagrado. Ser capaz de despertar uma aura de dano verdadeiro já é extremamente impressionante. E o efeito de amplificação ainda é lamentavelmente baixo. Quanto ao dano sagrado, é ainda mais aterrorizante. Ignora a defesa, ignora a redução de dano, ignora todos os meios de resistência. Contanto que acerte, é equivalente a suportar diretamente dano absoluto. Wang Yan, sua situação é realmente muito especial. Eu tenho que relatar ao diretor Zhao imediatamente. Espere um pouco, professor. Na verdade, eu só queria perguntar sobre a minha situação. É possível ser recomendado para as 3 maiores academias supremas? Claro que pode ser recomendado. E é uma recomendação obrigatória. Ok, não pense muito. Vou relatar ao diretor Zhao agora mesmo. Não saia. Espere por notícias minhas aqui. No escritório do diretor, Zhao Guofeng está ao telefone. Olá, é o professor Li da 2ª Academia de Kyoto? Eu sou o diretor da escola secundária número 1 de Tianshui. Eu queria, antes que ele pudesse terminar, a outra pessoa desligou o telefone. Esta admissão especial para estudantes recomendados tem apenas 1 semana. Se não conseguirmos recomendar alguns alunos, será difícil recrutar alunos no próximo ano. Conectou-se com várias faculdades, mas todas recusaram. Enquanto ele massageava as têmporas, angustiado, a porta foi repentinamente arrombada. Professora Qin, você está? Desculpe, diretor Zhao, tenho algo urgente para lhe informar. Uma aberração extraordinária surgiu na minha classe. Aberração? Que aberração? Você está se referindo aos 3 gênios que despertaram profissões raras? Eu já sabia disso há muito tempo. Não estamos procurando canais de recomendação para eles 3? Ao ouvir isso, Qin Yao quase ficou furiosa. Então, depois que a aliança explicou minha situação em detalhes, Zhao Guofeng não conseguiu mais ficar sentado. Aumento de 100% no ataque. E pode converter o efeito de dano sagrado. Sem mencionar que tipo de aura essa aberração despertará no futuro. Mesmo que ele tenha apenas essa aura, seria o suficiente para fazer com que todas as organizações do planeta lutassem por ele. Professora Qin, onde está esse gênio? Leve-me para vê-lo agora mesmo. No meu escritório.
Qin Yao tinha acabado de dizer a metade quando Zhao Guofeng saiu correndo como um louco. Depois de chegar ao escritório, Zhao Guofeng estava animado. É verdade. Nossa primeira escola secundária de Tianshui vai ficar rica desta vez. Vamos ficar ricos de verdade. Eu não vou perder tempo. Mostrei diretamente minha aura. Caramba, é dano sagrado mesmo. É realmente conversão de 100%. Gênio, você é um gênio sem precedentes. Diretor Zhao, com uma aura como a minha. É possível admissão garantida nas 3 academias supremas? Zhao Guofeng ficou surpreso a princípio. Você deveria perguntar se as 3 academias supremas são dignas de te receber. Além disso, um gênio como você já está além do nosso controle. Então devemos recomendá-lo ao país. Vou relatar isso ao presidente Tianshui agora. Quanto à questão da promoção do aluno Wang, entregue temporariamente à professora Qin. Estou ansioso para ver quais habilidades você despertará quando a hora chegar. Em breve, Li Yingtian, presidente da União dos Trabalhadores Profissionais da cidade de Tianshui, atendeu o telefone. Presidente Li. Eu sou Zhao Guofeng, diretor da primeira escola secundária. Tenho um grande assunto para lhe relatar. Então ele explicou meus assuntos em detalhes. O quê? Li Yingtian pulou diretamente da cadeira. Vem aqui agora. Se isso for verdade, vou relatar imediatamente a Dongxuan. Meu Deus! A cidade de Tianshui realmente produziu um gênio tão poderoso. Ao mesmo tempo, Qin Yao também seguiu as instruções de Zhao Guofeng. Me trouxeram para uma área com monstros reais. Professora Qin, você precisa que eu ative o efeito da aura? Ao ouvir isso, Qin Yao também estava um pouco ansiosa pelo efeito da minha aura. Então vamos tentar no próximo segundo. Um halo branco puro apareceu em um raio de 400 metros centrado em mim. Ao mesmo tempo, o painel de atributos de Qin Yao também mostra dano sagrado, certo? Meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu também poderia experimentar um estado de combate de alto nível. Ao terminar de falar, ela puxou seu arco longo em direção a um grupo de javalis de chifre de caça de nível 10. Svi. Uma série de danos sagrados exibiu 176.568. Ao ver esta cena, o rosto de Qin Yao ficou instantaneamente vermelho. Isso é simplesmente incrível demais. Ignora todos os meios de resistência. Cada ataque pode causar o maior dano. Embora ela tenha acabado de matar alguns monstros novatos. Mas a defesa desses monstros é absurdamente alta. Eles até vêm com 10% de redução de dano. Mas, diante desse dano sagrado, tudo será transformado em nada. Depois de experimentar os efeitos, Qin Yao começou a farmar monstros freneticamente. Em menos de 2 horas, meu nível subiu diretamente. E assim aprendi uma nova habilidade. Sem dizer muito, apresentei diretamente a segunda habilidade de aura na minha frente. Depois que a aura de ataque divina foi ativada, consome 10 pontos de força original por segundo. Aumenta o poder de ataque de todas as unidades aliadas ao redor em 100%. Depois de ver o efeito da minha segunda habilidade de aura, Qin Yao ficou imediatamente atordoada. Aumenta diretamente o poder de ataque em 10 vezes. O efeito de luta em equipe após ativar essa aura é simplesmente incrível. Pensando nisso, Qin Yao pareceu se lembrar das instruções de Zhao Guofeng. Abriu diretamente sua janela de bate-papo privado e enviou a imagem do efeito da minha segunda habilidade. Nesse momento, no escritório do presidente da União dos Trabalhadores da cidade de Tianshui, o presidente Li Yingtian, após ouvir as informações relatadas por Zhao Guofeng, ficou imediatamente chocado com minha habilidade. E foi neste momento que a imagem do efeito da segunda habilidade chegou à lista de mensagens de Zhao Guofeng. Este olhar deixou Zhao Guofeng estupefato. Um aumento direto de 10 vezes no poder de ataque. Depois que meu nível subiu alguns níveis, o alcance da aura atual dobrou diretamente de 400 metros para 800 metros. Simplesmente não deixa outros usuários de aura viverem. A aura que um usuário de aura comum desperta. Ter um alcance de 20 a 30 metros já é incrivelmente incrível. Não preciso nem mencionar meu alcance de milhares de metros. Zhao Guofeng, recuperando-se, apressadamente, contou esta boa notícia ao presidente Li Yingtian. Após um momento de choque, Li Yingtian de repente pensou em algo. Se um gênio como eu participasse da Guerra Nacional, seria absolutamente comparável a uma arma nuclear. E Guerra Nacional é a abreviação de Liga Internacional de Profissionais da Nova Geração.
A Guerra Nacional é realizada a cada 10 anos. Mas o Reino Dragão na Guerra Nacional nunca obteve uma classificação muito boa. Isso faz com que o Reino Dragão, na posição internacional, não tenha uma boa voz. Se me deixassem participar da Guerra Nacional este ano, então o Reino Dragão certamente poderá obter a primeira posição este ano. Depois de ouvir a explicação de Li Yintian, Zalguofin de repente deu um tapa na coxa e não pôde deixar de exclamar: se eu pudesse participar este ano, então não haveria necessidade de pensar muito sobre a Guerra Nacional desta edição. Mesmo que eu a partir de agora não desperte mais nenhum efeito de aura. Mesmo confiando apenas no aumento desafiador do céu dessas duas grandes auras agora. Só de pensar nisso já deixa Zalguofin muito animado. Pensando nisso, Li Yintian ainda tem algumas preocupações. Planeja primeiro me deixar testar as águas em sua própria equipe. Afinal, aquelas auras desafiadoras do céu terão muitas restrições. Como só pode entrar em vigor em companheiros de equipe abaixo do seu próprio nível? Se você quiser testar minha verdadeira força, só pode ver se minhas habilidades têm algum efeito em profissionais de alto nível. Se tivesse algum efeito, Li Yintian relataria aos superiores. Esses efeitos de aura desafiadores do céu parecem maravilhosos. Se ele tivesse relatado apressadamente, o resultado é que minha força é muito diferente do que ele imaginava. Isso definitivamente faria todos rirem às gargalhadas. Do outro lado, a área de monstros selvagens de nível 10. Qin Yao e eu ainda estamos cultivando monstros aqui. O dano ainda é absurdamente alto. Nível atual 10, você despertou com sucesso o efeito de aura. Ao mesmo tempo, a exibição justa da equipe mostra que meu nível aumentou para 10. Também permitiu que a curiosidade no coração de Qin Yao atingisse seu ápice. Wang Yan, você acabou de subir para o nível 10? Você despertou algum novo efeito de aura? E ao ouvir as palavras de Qin Yao, eu também balancei a cabeça. Acabei de subir para o nível 10 e despertei uma aura de invisibilidade de nível divino. Falando nisso, apresentei a terceira habilidade de aura que acabei de despertar. Depois que a aura de invisibilidade de nível divino é ativada, consome 10 pontos de força original por segundo, fazendo com que todos os atributos ao seu redor aumentem em mais 10%. Todas as unidades amigas em seu alcance entram instantaneamente em estado de invisibilidade. Essa invisibilidade ignora a detecção de quaisquer habilidades e itens de detecção. Na condição de invisibilidade de nível divino, a velocidade aumenta em 100%. E após cada ataque ativo, ele entrará novamente no estado de invisibilidade após 1 segundo. Nesse momento, ao ver minha terceira habilidade de aura, após o efeito da aura de invisibilidade de nível divino, Qin Yao ficou imediatamente atordoada. Sem mencionar o efeito específico desta aura de invisibilidade de nível divino, apenas o alcance atual da minha aura já atingiu incríveis 1250 metros. E então ao efeito desafiador desta aura. Contanto que a força original seja suficiente, então pode entrar no efeito de invisibilidade indefinidamente. O mais ultrajante é o efeito desta invisibilidade. Nem sequer será detectado por qualquer percepção. Habilidades anti-invisibilidade podem detectá-lo. Que bom! Isso é tão bom! É uma pena que eu não tenha mais valor de força original agora. Caso contrário, Qin Yao teria que experimentar de qualquer maneira o efeito desta aura de invisibilidade de nível divino. Aluno Wang Yan, o efeito da sua aura é muito pervertido. Vendo este efeito de aura desafiador, Qin Yao não pôde deixar de suspirar. Hehe, é apenas boa sorte. Eu também não disse muito. O consumo de energia da força ao ativar a aura antes. Tudo isso foi durante este período. Qin Yao dos equipamentos que os monstros derrubaram. Extraiu o valor da força. Foi também neste momento. Qin Yao de repente viu sua lista de amigos. Uma notificação apareceu. É o diretor Zhao. Qin Yao abriu diretamente a janela de chat privado de Zalguofin, preparando-se para ver o que estava acontecendo. Minha visão voltou. O presidente Li disse para você continuar treinando Wang Yan para subir de nível. E depois de amanhã, deixe Wang Yan ir diretamente para o sindicato, para testar as habilidades de Wang Yan. A propósito, como está a situação de Wang Yan agora? Zalguofin disse na janela de chat privado. Depois de ver a mensagem de Zalguofin, Qin Yao também não hesitou e respondeu imediatamente. Diretor Zhao, Wang Yan já subiu para o nível 10 e alguma coisa. E também despertou uma nova habilidade de aura. Vou te enviar uma captura de tela.
Do outro lado, quando Zhao Guofeng viu, depois que Qin Yao enviou o efeito da minha terceira aura, foi instantaneamente surpreendido. Halo de invisibilidade nível divino. Invisibilidade ilimitada. Não é possível quebrar a invisibilidade. E ainda aumenta o efeito de velocidade em 100%. Meu Deus! Wang Yan, este mestre do Halo, já estou quase dormente. Incrível! Muito incrível! Se o presidente Li não tivesse dito para deixá-lo amanhã, para ir ao sindicato dos profissionais de Tianshui, eu já queria que o Wang Yan fosse testar imediatamente. Qual é a força exata? Depois de ver o efeito deste Halo de invisibilidade nível divino, Zhao Guofeng agora está completamente descontrolado. Sem mencionar Zhao Guofeng. Agora a própria Qin Yao sente que estar ao lado dele é simplesmente abraçar um presente dos céus. Esqueça. Não vou pensar tanto. Professora Qin. Não é como se Wang Yan agora, a cada 5 episódios, pudesse despertar um efeito de Halo, é? Então, durante esta noite, será que ele consegue subir para o nível 15? Se não for suficiente, então vamos descansar um pouco primeiro. Zhao Guofeng disse diretamente. Acho difícil. Qin Yao pensou um pouco e respondeu. Desde as 9 da manhã até agora. 12 horas. E só agora cheguei ao nível 10. Se você quiser chegar ao nível 15, pelo menos levará 2 ou 3 dias. Uma noite não é suficiente. Ah, então, esqueça. Amanhã, o presidente lhe disse para ele participar de uma batalha de instância, já que não pode subir para o nível 15. E não pode despertar uma nova aura. Você acompanha o aluno Wang Yan para descansar bem. Não se esforce demais. Um gênio assim. Zhao Guofeng não quer que ele se canse. No entanto, depois de ouvir as palavras de Zhao Guofeng, Qin Yao obedientemente ouviu e fez como solicitado. Depois de limpar os monstros ao seu redor, Qin Yao veio diretamente para o meu lado e me transmitiu todas as informações que Zhao Guofeng havia lhe dito. Tudo foi retransmitido para mim. Amanhã irei ao Sindicato dos Trabalhadores de Tianshui para fazer uma dungeon com o presidente? Ao ouvir isso, de repente fiquei interessado. Não esperava ter um tratamento tão bom. Primeiro uma beldade me carrega. Depois um chefão quer me convocar. Então, vou falar com o diretor Zhao agora mesmo. Nós dois vamos descansar bem esta noite. E amanhã iremos juntos ao Sindicato dos Trabalhadores de Tianshui. Qin Yao assentiu com a cabeça e disse. No entanto, depois de ouvir as palavras de Qin Yao, fiquei imediatamente atordoado. Professora Qin, você está dizendo que nós dois vamos descansar esta noite? Não está certo? O diretor Zhao queria que nós dois descansássemos bem esta noite. Para descansar. Não se cansar muito. Aluno Wang Yan. Que malvado você é. No que você está pensando? Nesse momento, o rosto delicado de Qin Yao corou instantaneamente. Está bem, está bem. Eu estava apenas brincando. Professora Qin. Eu encolhi os ombros e disse sorrindo. Mas foi nesse momento que de repente pensei em um problema. A propósito, professora Qin, você disse que o presidente lhe queria que eu o seguisse para fazer instâncias. As instâncias que eles fazem são todas de nível 50. Eu, um usuário de Halo de nível 10, posso obter recompensas de experiência? Vale a pena mencionar que, sob a influência das regras do céu, uma vez que sejam monstros mais de 10 níveis acima do próprio usuário, nenhuma recompensa de experiência será desfrutada. Qin Yao também sorriu levemente e me explicou diretamente. Você não precisa se preocupar com isso. Nosso presidente definitivamente tem poções de sangue. É por isso que ele te pediu para se juntar à equipe dele. Poções de sangue? Ao ouvir isso, fiquei um pouco atordoado. Professora Qin, será que é aquela poção de sangue que pode aumentar a recompensa de experiência? Como melhor aluno em Tianshui no High School por 3 anos. Quanto a coisas como poções de sangue recebido, mesmo que eu nunca tenha visto realmente, definitivamente já vi em livros. O sangue de um chefe, após ser processado com poções de alto nível, pode produzir o efeito de aumentar a experiência ganha. Um frasco de sangue recebido de nível bronze pode aumentar sua própria experiência em 100% adicional, e pode durar 1 hora. E quanto mais alto o nível do sangue do chefe, melhor o efeito. Mais importante ainda, desde que você tome a poção de sangue recebido. Mesmo que seja uma poção de sangue recebido de nível comum, a experiência não será dividida após formar uma equipe. Quanto mais forte o nível do item,
melhora o efeito naturalmente. Isso é o que Qin Yao disse diretamente. Mas essas coisas são recursos preciosos. Pessoas comuns como nós definitivamente não têm. E não podemos pagar. Mas se você puder se juntar à equipe do presidente Li, então você poderá desfrutar dos recursos da poção de sangue recebido. Entendi. Wang Yi assentiu, entendendo. Se tivermos a poção de sangue recebido, então, naturalmente, poderemos formar uma equipe com o presidente Li para explorar masmorras. Naquele momento, a velocidade de subir de nível definitivamente aumentará rapidamente. Os dois decidiram descansar e depois sair diretamente da área de prática de habilidades. Qin Yao me levou de volta à área urbana de Tianshui. Encontrei um hotel aleatório. Os dois descansaram diretamente. Na manhã seguinte, Qin Yao e eu lavamos o rosto rapidamente. Depois de comer, voltamos diretamente para a escola e encontramos o diretor Zalgofen. Todos estão aqui, certo? Se não houver outros problemas, então vamos encontrar o presidente Li diretamente. Zalgofen não estava com pressa. 1 ou 2 horas depois, os três foram de carro para o sindicato dos profissionais de Tianshui. Na minha frente, apareceu um edifício imponente. Este é um lugar que eu nunca tinha vindo antes. Sindicato dos Profissionais de Tianshui. Sob a liderança de Zalgofen, eu rapidamente vi o governante merecido de Tianshui, Li Yigtian. Diretor Zhao. Este é o gênio Wang Yan? No momento em que ele me viu, Li Yingtian levantou-se imediatamente. Sim. Zalgofen assentiu. Então, eles se apresentaram um ao outro. Presidente Li. Este é o aluno Wang Yan. Esta é a professora responsável por ajudá-lo a subir de nível. Qin Yao. Uma Ranger de nível ouro de estágio final de nível 37. Muito bom. Muito bom. Professora Qin Yao. Fale sobre a situação atual do aluno Wang Yan. Depois de convidar todos para se sentarem, ele perguntou diretamente a Qin Yao. Presidente Li. Após um dia de treinamento ontem, Wang Yan já subiu para o nível 10 e pouco. E já despertou 3 auras de nível divino. Após alguns minutos de apresentação, Qin Yao contou todas as informações conhecidas sobre Wang Yan. Naquele momento, Li Yingtian ficou imediatamente surpreso. Você está dizendo que o efeito de sua aura, para profissionais de alto nível como você, também tem um efeito de aumento. E o efeito de amplificação da aura não será descontado. Sim. Qin Yao assentiu com a cabeça, incrivelmente certa. Meu Deus! Isso é um pouco assustador. Gênio, este é o gênio incomparável que nosso reino dragão precisa. Depois de ouvir a apresentação de Qin Yao, Li Yigtian ficou completamente chocado. A propósito, rápido. Deixe-me ver rápido. Aquela aura de invisibilidade de nível divino. Qual é o efeito exatamente? Para ser honesto, depois de ouvir sobre essa aura de invisibilidade de nível divino pela primeira vez, Li Yigtian mal podia esperar para experimentá-la. Você deve saber que ele e Qin Yao são profissionais da classe Ranger. E se eu tiver uma aura de invisibilidade de nível divino como esta? Isso significa que minha equipe de invasão de masmorras pode descartar diretamente a linha de frente para atrair ódio. Profissionais guerreiros tanque de carne que resistem a danos. Dessa forma, a capacidade de dano de toda esta equipe aumentará em não se sabe quantos níveis. Não só isso. Com esse efeito de aura de invisibilidade, até mesmo aqueles magos, a taxa de sobrevivência de classes frágeis como Rangers também tem uma grande garantia. Isso é simplesmente incrível. Ouvindo as palavras de Li Yigtian, eu mostrei diretamente o efeito do meu Halo de invisibilidade de nível divino. Invisibilidade infinita. Impossível de quebrar a sombra. Também aumenta o efeito de primeira velocidade em 100%. E até tem um raio de mais de 1000 metros. Meu Deus! Você está louco! Isso é realmente muito desafiador. Depois de ver o efeito desse Halo, Li Yigtian ficou completamente chocado. O efeito de Halo despertado por Wang Yan é muito explosivo. A propósito, aluno Wang Yan, você pode ativar seu efeito de Halo agora? Deixe-me experimentar? Li Yigtian perguntou-me diretamente. Este presidente Li. Para ser honesto, eu lutei contra monstros o dia todo ontem. Meu valor de força original foi todo gasto. Ainda não me recuperei. Ao ouvir as palavras de Li Yigtian, eu disse um pouco sem jeito. Valor da força original. Sim, sim. Se um mestre do Halo quiser ativar uma habilidade de Halo,
É preciso consumir o valor da força original. Se você quiser restaurar o valor da força original, você precisa engolir alguns tesouros com a energia da força original, certo? Por sorte, eu tenho o valor da força original aqui. Aqui dentro tem 100.000 pontos de energia da força original, use o primeiro. Se não for suficiente quando chegar a hora, nós reabasteceremos. Nesse momento, Li Yingtian também percebeu. Mas quando vi essa coisa, fiquei um pouco atordoado. Valor da força original. Eu só ouvi falar dessa coisa. Este é um tesouro que pode armazenar uma grande quantidade de valores da força original. Eu não esperava que o presidente da família Tianshui, Li Yingtian, até mesmo essa coisa foi preparada para mim. Então, quando eu peguei diretamente aquele orbe transparente azul celeste do tamanho de um ovo de ganso, comecei diretamente a absorver a energia da força original dele. Jin, você absorveu a energia da força original do valor da força original. Aprimoramento do valor da força. Jin, a velocidade de aumento deste valor da força é extremamente rápida. Apenas um pouco de tempo. Eu recarreguei diretamente 750 pontos de reserva de força. Em seguida, ativei diretamente os 3 efeitos de aura. No instante seguinte, Li Yingtian, Zhaobofen, Qin Yao e minhas próprias barras de status do painel de atributos exibiram os 3 status de aura divinos. Depois de ver verdadeiramente esses 3 status de aura desafiadores do céu, Li Yingtian imediatamente não conseguiu ficar sentado. Aluno Wang Yan, eu gostaria de perguntar, você tem tempo agora? Eu gostaria de convidá-lo para se juntar à nossa equipe, para ir ao apartamento fazer uma instância de nível heróico. O que você acha? Pode ser. Eu realmente não tenho nada para fazer agora. Depois de ouvir, eu concordei diretamente. Ótimo, ótimo. Li Yingtian disse ótimo 3 vezes seguidas. E então se levantou e veio diretamente na minha frente. Pegou alguns frascos de uma nova poção vermelha e me entregou. Aluno Wang Yan. Então não vamos perder tempo. Vamos direto agora. Esta é uma poção de sangue de nível prata. Depois de usar, não só poderá desfrutar diretamente da experiência de monstros de alto nível na instância, mas também terá um aumento adicional de 200%. Use estas garrafas primeiro. Se não for suficiente, eu te dou mais. Nesse momento, Li Yingtian estava realmente ansioso para formar uma equipe comigo para uma dungeon. Então, muito obrigado, Presidente Li. Vendo Li Yingtian entregando a si mesmo 3 garrafas inteiras de poção de sangue de nível prata, meu coração ficou um pouco animado. Este presidente Tianshui é realmente rico em recursos. Então eu segui Li Yingtian diretamente para uma área de monstros selvagens. Depois de muitas voltas e mais voltas, finalmente vi uma boca de caverna profunda e escura. Este é o nosso destino. Masmorra de nível heróico. Caverna demoníaca subterrânea. Embora todos aqui sejam monstros de nível 50 e superior, mas aluno Wang Yan, você pode ficar tranquilo. Definitivamente garantiremos sua segurança. Embora Li Yingtian valorize muito esta instância, mas o mais importante agora é claramente eu. Logo depois que nós chegamos aqui, vários profissionais apareceram de longe. Pelo visto, estes devem ser os outros membros importantes da equipe de Li Yingtian. Assim que essas pessoas chegaram, Li Yingtian me apresentou diretamente. Aluno Wang Yan, está é Sumukin, sacerdotisa da luz sagrada, nível 59, heroica. Liu Shueyao, sacerdotisa da música, nível 56. Shen Xiyu, guerreiro da unificação, nível 58. Shen Ming, mago da chama ardente, nível 59. Em 1 ou 2 minutos. Assim que Li Yingtian terminou de apresentar, incluindo eu e Li Yingtian, éramos exatamente uma equipe completa de 10 profissionais. Nesse momento, Shen Xiyu, que vestia armadura, veio diretamente na minha frente, me avaliou por um momento e disse com interesse: este é o lendário Wang Yan. Não se preocupe. Não se preocupe. Esta jornada na instância será liderada por mim. Sumukin e a poção de sangramento. Nós 3 vamos te proteger. E então? Está satisfeito? Satisfeito. Claro que estou satisfeito. 3 belas sacerdotisas de nível 50 ou 60. Uma bela guerreira para me proteger. Além da minha aura de invisibilidade divina. Este senso de segurança está no máximo. Em seguida, sob a liderança de Li Yingtian, todos, com um fio de expectativa, abriram diretamente a instância. Jin,
Parabéns por entrar na instância de dificuldade normal, nível heróico. Pântano venenoso. Li Yingtian queria abrir diretamente a dificuldade difícil. Mas para minha segurança, ele escolheu recuar para o segundo melhor. Primeiro, vamos testar com a dificuldade fácil. No segundo seguinte, após uma série de rotações, todos chegaram diretamente a um lugar, cheio de miasma e criaturas venenosas, uma área de pântano. Assim que entramos no pântano venenoso, todos puderam ver um grande grupo de gatos-demônios venenosos, densos e escuros, na entrada da instância. Ao olhar ao redor, havia quase 1000 deles. Depois que todos entraram na instância, esses gatos-demônios venenosos olharam juntos. Luz vermelha sedenta de sangue brilhava em seus olhos. Sons baixos e perigosos vinham de suas bocas. Sun Muqin exclamou: "Não é bom. É uma maré de monstros." Marés de monstros são uma ocorrência muito rara em instâncias. Em certos momentos, por alguma razão desconhecida, os monstros se reúnem inexplicavelmente para formar uma maré de monstros. Li Yingtian era experiente afinal. Ele olhou para o espaço aberto à direita e disse em voz alta: "Todos, não entrem em pânico. Mantenham a formação e movam-se para a direita. Protejam Wang Yan. Preparem-se para sair da instância em 1 minuto." Assim que Li Yingtian terminou de falar, esses gatos-demônios venenosos emitiram gritos estridentes e correram em direção a todos. "Eu vou atrasá-los." Shen Xiyu, vestindo uma armadura pesada, se levantou, arriscando a própria segurança para ganhar tempo para todos. Naquele momento crítico, eu ativei a aura de invisibilidade divina. Instantaneamente, os corpos de todos gradualmente se tornaram translúcidos. Sob a aura de invisibilidade, todos pareciam ter desaparecido do nada. Miau. Nesse momento, o grupo de gatos-demônios venenosos parou seus passos apressados. Com a inteligência deles, eles não conseguiam entender por que aquele grupo de humanos desapareceu repentinamente diante de seus olhos. Li Yingtian viu essa cena e imediatamente soltou um suspiro de alívio. Então ele deu um tapinha em seu cavalo e disse sorrindo: "Como pude esquecer esse monstro?" Os outros, ao verem seu estado de invisibilidade, também ficaram com expressões de descrença. O raio desta aura de invisibilidade tem mais de 1000 metros. E ainda é uma invisibilidade coletiva rara. Após atacar por 1 segundo, você pode entrar no estado de invisibilidade novamente. Isso é mais forte do que a habilidade de invisibilidade de um ladrão, certo? Nesse momento, Li Yingtian comandou novamente: "Todos, movam-se para o espaço aberto à direita. Parece que não precisamos sair da instância. Preparem-se para o contra-ataque." No instante em que Li Yingtian deu a ordem, eu imediatamente estendi a aura de dano sagrado e a aura de ataque divino ao mesmo tempo. Sob o manto da aura, o poder de ataque de todos foi multiplicado por 10, e o dano foi convertido em dano sagrado. Shen Xiyu avançou e disparou uma flecha feroz contra um demônio felino venenoso. Menos 269.873. Dano sagrado. Um número exagerado apareceu acima da cabeça do demônio felino venenoso. O demônio felino foi dividido em 2 e morto instantaneamente. A defesa do demônio felino venenoso não é muito alta, mas eles têm uma taxa de evasão de até 33%. Então, mesmo para um profissional experiente, leva algum tempo para lidar com eles. Mas sob a bênção da aura de dano sagrado, seus atributos de evasão são ignorados diretamente. Outros demônios felinos viram Shen Xiyu aparecendo de repente e ficaram chocados e furiosos. Eles lançaram um ataque contra ele juntos. Estranhamente, no segundo seguinte, a figura de Shen Xiyu desapareceu novamente. Os demônios felinos venenosos ficaram paralisados novamente. Ao mesmo tempo, o mago Yigian, Shen Ming, terminou de cantar a habilidade Chuva de Fogo. Inúmeras chuvas de fogo caíram do céu, caindo sobre o grupo de demônios felinos. Inúmeras feras-gato venenosas soltaram gritos de agonia imediatamente. Elas caíram em grandes números. Até Shen Ming ficou atônito. Originalmente, sua chuva de chamas era apenas uma habilidade de baixo dano em área ampla. Seu principal efeito era reduzir a vida de grupos de monstros e infligir queimaduras. Mas agora, com o buff da minha aura, no momento em que a chuva de fogo caiu, essas feras-gato venenosas foram instantaneamente mortas por ele. Eu lancei um feitiço proibido? Se não fosse pelo estado de ter 3 auras sobre ele, Shen Ming até suspeitaria que estava tendo uma alucinação.
Vendo os números de dano massivo subindo constantemente, Shen Ming sentiu uma alegria indescritível. Os outros, vendo essa cena, também não quiseram ficar para trás. Exceto Su Muqin e Liu Xueyao, que ficaram perto de mim, me protegendo. Os outros correram para o meio do grupo de feras gato venenosas. Não precisavam manter uma distância segura. Nem precisavam considerar a recuperação. Com o buff da aura, qualquer habilidade ou golpe era uma morte instantânea. Como ovelhas no meio de tigres. Milhares de feras gato venenosas foram massacradas por eles como se fossem vegetais. Em menos de 1 minuto, quase tudo foi massacrado. E eu estou parado no mesmo lugar, sob a proteção de 2 belas sacerdotisas, observando todos atuarem sem fazer nada. A masmorra de nível heróico é realmente poderosa, sob a bênção da poção de sangue. Meus pontos de experiência estão aumentando rapidamente. Os avisos de nível superior tocam constantemente nos meus ouvidos. Meu nível está subindo rapidamente como um foguete. Só parou quando chegou ao nível 14. Nesse momento, meu coração se abriu em alegria. Eu sei que valeu a pena vir a esta masmorra hoje. Wang Yan, bom trabalho. Sua habilidade de aura já superou em muito minhas expectativas. Sua função é tão poderosa nesta masmorra. Os outros também olham para mim com entusiasmo. Wang Yan, essa aura é incrível. Adicionamos o colega Wang Yan como amigo. Espero ter a oportunidade de trabalhar com você novamente na próxima vez. Todos são veteranos. O número de vezes que cooperaram com profissionais de apoio. Não é a primeira vez. Eu também não recuso ninguém. Adicionei todos eles como amigos. Esses são todos especialistas próximos ao presidente Li. Cada um deles na cidade de Tianshui é considerado uma pessoa famosa. Neste momento, Li Yingtian olhou para o meu nível. Já está no nível 14? A velocidade de atualização não é ruim. Vamos continuar. Li Yingtian pediu a todos que se preparassem. Após um breve descanso, eles continuaram. Ao longo do caminho, todos só encontraram alguns monstros dispersos. Com a ajuda da minha aura, esses monstros foram facilmente resolvidos por todos. Logo meu nível subiu para o nível 15. Jin, seu nível foi promovido para LV15. Você despertou com sucesso o efeito de aura. Aura de evolução de nível divino. Presidente, eu despertei uma nova aura. Eu disse para Li Yingtian. Enquanto falava, eu abri a aura. Um novo estado de aura apareceu na barra de atributos de todos. Aura de evolução de nível divino. Após a ativação, todos os atributos ao redor aplicam um efeito de evolução a todos os seus companheiros de equipe dentro do alcance. Pode dissipar continuamente todos os estados negativos, como sangramento, envenenamento, queimadura, eletrocução, tontura, desaceleração, etc. E pode dissipar certas invocações e ambientes negativos. O estado desta aura assustou a todos. Para Su Muqin e a poção de sangramento, a técnica de evolução não é estranha. Afinal, suas profissões pertencem ao sacerdócio. Mas a evolução de Su Muqin só estará disponível no nível 50. E sua técnica de evolução só é adequada para um único companheiro de equipe. E há um certo tempo de espera. É por isso que uma equipe normalmente terá 2 sacerdotes ou algo assim. A razão da profissão auxiliar. Neste momento, Li Yingtian está animado. Não há mais necessidade de registros de teste agora. Li Yingtian está pensando agora. É como relatar meu gênio. E garantir que eu possa crescer com segurança. Todos continuam avançando. Logo chegaram a uma área venenosa. Li Yingtian pegou do pacote que já havia preparado 2 máscaras de gás. Entregou um deles para mim. Esta peça de veneno é a parte mais difícil deste pântano venenoso. Lá dentro esconde-se um monstro chamado assassino tóxico. Sua habilidade especial é poder se camuflar em meio ao veneno. Peguei a máscara de gás. Descobri que o resto do esquadrão também estavam colocando máscaras de gás. Máscara de gás, nível ouro. Pode resistir aos danos das toxinas. Li Yingtian continuou a dizer. Além disso, essa toxina pode fazer com que as pessoas entrem em um estado contínuo de envenenamento. É muito problemático. Portanto, é preciso usar uma máscara de gás para entrar nessa área tóxica. A máscara de gás tem um certo impacto na visão. Então, nesta área tóxica, só podemos usar os ouvidos para julgar a posição dos assassinos tóxicos. Eu sei que Li Yingtian está transmitindo sua experiência para mim. Então, acenei com a cabeça e disse. Eu entendo.
Presidente. Li Yingtian disse a Su Muqing e Liu Shueil. Vocês duas devem proteger Wang Yan mais tarde. Vamos procurar informação, não se dispersem. Os assassinos tóxicos são monstros muito problemáticos. Sua habilidade de camuflagem os torna imprevisíveis em meio ao veneno. Muito problemático. Justamente quando todos estavam usando máscaras de gás e se preparando para entrar na área tóxica. De repente, tive uma mudança repentina no meu Qi. Presidente da União. Você acha que é possível minha aura espelho de flores purificar esta área tóxica? Li Yingtian hesitou por um momento e disse, por que você não tenta? Originalmente, ele queria dizer que era impossível. Mas a habilidade que eu mostrei antes era realmente desafiadora demais para o céu. Por um momento, Li Yingtian ficou um pouco incerto. Eu não hesitei. No instante seguinte, ativei toda a aura. Quando minha aura espelho de flores de nível divino se manifestou, as toxinas evaporaram, desaparecendo em grandes áreas. Sem a cobertura das toxinas, os assassinos venenosos escondidos nas toxinas se revelaram. Todos também viram a aparência desses assassinos venenosos. Eles são semelhantes a humanos, de baixa estatura, cobertos de pelos curtos por todo o corpo, parecendo gatos que se tornaram espíritos. Eles têm duas garras afiadas em suas mãos. Os olhos são vermelho sangue. Mas, neste momento, seus pequenos olhos estão cheios de grande confusão. Como aquela grande área de toxinas simplesmente desapareceu. Depois que todos viram esta cena, eles ficaram surpresos por um longo tempo antes de reagirem. A toxina foi realmente dispersada. Li Yingtian foi o primeiro a reagir. Os assassinos de toxinas agora não têm a cobertura de toxinas. Esta é a melhor oportunidade. Vamos! Ele comandou o esquadrão e lançou um ataque contra esses assassinos de toxinas. Eu também estou usando todos os meus halos para abençoar todos, perdendo a cobertura de toxinas. Os assassinos de toxinas perderam diretamente a capacidade de se esconder. Sem a capacidade de se esconder, eles são como um grupo de cordeiros para o abate. Shen-Chi é como um tigre entre ovelhas, correndo para cortar com uma faca, facilmente matando esses assassinos de toxinas. Shen-Mi acena com o cajado. Bolas de fogo, paredes de fogo, plumas de fogo são liberadas continuamente, ceifando a vida dos assassinos de toxinas. Esses assassinos de toxinas não têm poder para revidar. Em pouco tempo, eles são massacrados. Minha experiência aumenta novamente. A experiência desses assassinos de toxinas me fez subir diretamente para o nível 16. Após lidar com o assassino de venenos, continuar em frente aonde o boss do pântano venenoso está localizado. O boss do pântano venenoso é um monstro de nível heróico de nível 5. Alquimista venenoso. Logo, eu segui a multidão até o local onde o boss estava. Este é um pedaço de grama murcha. A vegetação originalmente exuberante ao redor murchou como se estivesse contaminada de alguma forma, parecendo sem vida. No centro da grama há um pequeno abrigo. Quando todos entraram no alcance do abrigo, ouviram um rugido furioso vindo do abrigo. Vocês ousam entrar no meu território. Uma névoa venenosa explodiu do abrigo, espalhando-se a uma velocidade extremamente rápida. Mas quando a névoa venenosa se espalhou, eu liguei diretamente à aura da evolução divina. Quase no instante em que todos foram atingidos pela névoa venenosa, seu estado de envenenamento já havia sido neutralizado pela vacina da aura da evolução. Su Muqing e o remédio para hemorragia trocaram olhares, olhando para mim ao lado deles com expressões complexas. Antes, toda vez que lutávamos contra este boss, os dois estavam muito ocupados. Eles tinham que dissipar o estado de envenenamento para seus companheiros de equipe. Além disso, tenho que restaurar a saúde dos meus companheiros de equipe e manter seu estado. Mas quando eu uso uma aura, os dois não precisam fazer nada. Por um momento, eles até sentem que são eles que estão sendo levados para subir de nível. Depois que o alquimista da árvore libera veneno, ele revela sua verdadeira forma. Suas roupas estão em farrapos e sua pele rachada. Ele parece completamente um louco que perdeu a razão. Eu vou matar vocês. O alquimista da árvore revela uma expressão feroz. A expressão parece um pouco assustadora. Mas todos sabem que depois que meu avanço removeu o veneno mais forte dele, o alquimista da árvore não representa mais uma grande ameaça para todos. E com minha aura de ataque e aura sagrada, o dano de todos também é muito exagerado. Cada ataque que atinge o alquimista da árvore
Gera dezenas de milhares de pontos de dano. Em seguida, o alquimista da árvore cai em um rugido de desgosto. Um baú do tesouro aparece ao lado dele. Uma voz ressoa na mente de todos. Seu esquadrão completou com sucesso o punho de mamute. Nível fácil. Tempo gasto, 13 minutos e 55 segundos. Classificação, nível SS. Shenxi Ilha Jinpeng. Originalmente pensei que viria para guiar um novato. Não esperava conseguir uma classificação SS. Sumukin também disse. Se não fosse pela horda de monstros no começo, e também não aumentamos a velocidade deliberadamente, poderíamos ter conseguido uma pontuação SSS. Nesse momento, Shen Ming riu. Já estive nesta instância inúmeras vezes. Mas posso dizer que esta foi definitivamente a vez mais relaxante e agradável que já joguei. Como o principal causador de dano, o Mago Ogian, sob a bênção da minha aura, esteve causando dano violentamente o tempo todo. O dano aumentou várias vezes diretamente. Nesse momento, os olhares de todos se concentraram em mim. Todos eles estão muito claros. Um super gênio provavelmente surgirá na cidade de Tianshui. Li Yingtian me disse. Wang Yan, abra este baú você mesmo. Não importa o que saia. É tudo seu. Eu estava um pouco envergonhado e disse. Não precisa ficar envergonhado. Originalmente, todos estavam me ajudando a subir de nível. Eu sou apenas um ex-gênio. Este baú do tesouro é mérito de todos. Ok, pare de recusar. O papel que você desempenhou desta vez é óbvio para todos. E eu tenho uma coisa para te pedir daqui a pouco. Li Yingtian disse. Ouvindo o que Li Yingtian disse. Ele provavelmente precisa de sua ajuda. Então parei de recusar, e fui direto abrir este baú do tesouro. Notificação. Você recebeu um anel de armazenamento. Ouro. Uma peça. Veste de mago. Ouro. Uma barra. Cinto anti-solidão. Prata. 1. Anel de armazenamento. Ouro. Nível do equipamento. LV15. Depois de usar, você pode obter um espaço de armazenamento de cerca de 10 metros cúbicos. Manto de alquimia. Ouro. Nível do equipamento. NV15. Usar aumenta a defesa. E aumenta 5% de poder mágico, incluindo o poder original. Velocidade de recuperação. Aumenta 5% de resistência ao veneno. Cinto de resistência ao veneno. Prata. Nível do equipamento. NV15. Aumenta 10% de resistência ao veneno ao usar. E aumenta uma certa quantidade de defesa. Geralmente falando, o nível do equipamento obtido em uma dungeon está ligado ao nível da dungeon. Apenas uma situação é uma exceção. Isso é quando um membro de nível inferior abre o baú. O nível dos itens que saem do baú será baseado principalmente no membro de nível inferior. E eu estive usando equipamentos básicos desde o início. Como mago, eu nem tenho um cajado. A razão é bem simples. Minha habilidade de aura já é poderosa o suficiente. Não preciso de amplificação de equipamentos. E varinhas que podem amplificar habilidades de aura são muito raras. Não é algo que eu possa pagar agora. Quanto ao equipamento de defesa, eu nunca considerei. Desde que despertei minha aura, nunca enfrentei monstros de frente. Só preciso ativar a aura e ficar atrás dos meus companheiros gritando 666. E meus companheiros ainda têm que me agradecer. O equipamento nestes baús eu aceito de graça. Estas 3 peças são equipamentos muito práticos. Especialmente o anel de armazenamento. Pode ser usado para guardar alguns materiais e equipamentos. Os materiais e equipamentos que caem ao lutar contra monstros também são uma boa fonte de renda. Depois de trocar para o manto de alquimia, ganhei um manto preto comprido, com um chapéu de inverno misterioso. Pareço um mago de verdade. Depois que terminei de abrir os baús, Li Yingtian liderou o grupo para fora da instância. Depois de sair da instância, mostrei o equipamento que tinha acabado de obter a todos. Li Yingtian assentiu e disse: Bom, este equipamento é muito adequado para você. Pensei comigo mesmo, isso não é só bom. Este equipamento é simplesmente incrível. Depois de receber os benefícios, eu sabia que era hora de fazer favores para os outros. Então, antes que Li Yingtian pudesse falar, eu perguntei proativamente: Presidente, você disse agora há pouco que tinha algo para me pedir. Li Yingtian assentiu e disse: Exato. Na verdade, preciso que você me ajude em uma tarefa. Ele se virou para os outros 8 membros da equipe ao redor e disse:
Acredito que todos já ouviram falar que em um dos covis demoníacos subterrâneos existe uma instância chamada Tesouro Espiritual do Frio Extremo. Ninguém no mundo conseguiu obter uma classificação SSS até agora. Todos assentiram. Eu também aprendi sobre isso na escola. O covil demoníaco subterrâneo é considerado uma instância de nível heróico. Inclui também várias instâncias. Na verdade, a instância da caverna demoníaca subterrânea não é exclusiva do Reino Escamoso. Instâncias com o mesmo nome aparecem em vários países. Essas instâncias são chamadas de instâncias universais. Uma das maiores características das instâncias universais é que o primeiro membro da equipe global a obter uma classificação SSS ativará recompensas nacionais especiais. Cada recompensa dura até 50 anos. Em outras palavras, contanto que uma equipe de um país obtenha uma classificação SSS, outros países só podem esperar pelos próximos 50 anos. E há também uma condição restritiva, que é que deve ser abaixo da instância. Que a equipe de nível faça isso. Alguns países cultivam especialmente alguns profissionais talentosos para desafiar várias instâncias universais e obter classificações SSS. E a caverna demoníaca subterrânea tem um total de 4 instâncias, que são Artefato Espiritual do Frio Extremo, Garras Venenosas Ferozes, Caverna do Verme, Espírito Secreto Sombrio, além das recompensas de nível SSS de artefatos espirituais extremamente frios. Ninguém no mundo partiu ainda. As recompensas de nível SSS das outras 3 instâncias foram respectivamente Frutos de Cerejeira, Faro do Farol, Fruto do Urso do Tesouro. Em outras palavras, o Reino do Dragão não recebeu nenhuma recompensa. A recompensa deste artefato espiritual extremamente frio é crucial para o Reino do Dragão. Este assunto também pode ser considerado uma obsessão de Li Yingtian por muitos anos. Depois que Li Yingtian explicou, eu entendi aproximadamente o que ele quis dizer. Então, você quer dizer que você quer que eu participe da avaliação? Li Yingtian acenou com a cabeça. Exato. Ele olhou para mim animado. Você sabe por que por tantos anos ninguém conseguiu obter uma avaliação de nível SSS em artefatos espirituais extremamente frios? Eu balancei a cabeça honestamente, indicando que não sabia. Li Yingtian explicou. Para obter uma pontuação alta numa instância, o elemento mais importante é o tempo de conclusão. Atualmente, o tempo de conclusão mais rápido para a instância global Criatura Espiritual de Frio Extremo é de 13 minutos e 11 segundos. E para obter uma classificação SSS, esse tempo precisa ser controlado em menos de 10 minutos. Depois da explicação de Li Yingtian, eu entendi. Aparentemente, qualquer um que entra na criatura espiritual de frio extremo recebe um estado de frio. Este estado afeta grandemente a velocidade de movimento e a velocidade de lançamento de feitiços. Mesmo que esse estado seja dissipado temporariamente, a velocidade de conclusão desta instância nunca foi quebrada em menos de 13 minutos. Muito menos 10 minutos. De repente, entendi o pensamento de Li Yingtian. Ou seja, a chave está na minha aura de evolução, certo? Correto. Li Yingtian parecia um pouco animado. Contanto que você possa manter a aura de evolução ativa o tempo todo, sem a restrição do estado de frio. Nosso tempo para completar esta instância certamente será muito acelerado. Depois de ouvir, eu balancei a cabeça diretamente e disse: entendido. Então vamos partir. Li Yingtian transferiu a liderança para Shenming. Eu não posso ir com vocês desta vez, porque meu nível já excedeu o nível exigido para a recompensa de nível SSS. Então Li Yingtian disse a todos: lembrem-se, desta vez, entrem com foco em experimentar. Independentemente de conseguirmos obter uma classificação SSS ou não, proteger sua própria segurança é o mais importante, especialmente a segurança de Wang Yan. Shenming disse seriamente: não se preocupe. Mesmo que falhemos, protegeremos Wang Yan. Todos estão cientes da minha importância. Não é algo que uma recompensa de nível SSS possa medir. Podemos tentar o desafio de recompensa de nível SSS novamente. Mas se eu sumir, essa seria uma perda inaceitável. No momento seguinte, eu reabasteci a força original. Sob a liderança de Shenming, a multidão chegou à entrada da instância. Todos mostravam expressões de excitação.
Como cidadão do reino do dragão, quem não quereria trazer glória à nação? Além disso, o poder da minha aura dá a todos uma inexplicável sensação de confiança. Primeiro, você abriu a instância de nível heróico, com a entrada do olho espiritual. Por favor, selecione a dificuldade da instância que você quer entrar. Shen Ming selecionou a dificuldade nível Azura. A vista à frente mudou repentinamente. Após uma leve rotação, todos entraram na instância. Diante deles, uma escuridão total. Era um túmulo espiritual subterrâneo, sombrio e sem luz do dia. Após entrar na instância, um mago lançou iluminação. Só então todos puderam ver claramente o ambiente ao redor. Este túmulo espiritual foi construído com tijolos e pedras. Havia teias de aranha por toda parte. O chão também estava coberto de vários esqueletos apodrecidos. Ao entrar no túmulo espiritual, todos sentiram um calafrio penetrante. Um vento frio de origem desconhecida varreu a todos, fazendo as pessoas estremecerem. Depois de morrer prematuramente, um chamado. O estado de frio apareceu na barra de status de todos. Você entrou em estado de frio. Velocidade de movimento reduzida em 20%. Velocidade de conjuração reduzida em 20%. Quando vi isso, imediatamente troquei pela aura de evolução. Comigo no centro. Todos dentro de um raio de 2000 metros foram envolvidos pela aura. Todos sentiram que o frio em seus corpos desapareceu instantaneamente. Shen Ming e os outros imediatamente mostraram alegria em seus rostos. Realmente funciona. Vamos. Todos não perderam tempo. Todos na velocidade máxima. Continuaram avançando. Em frente ao corredor do túmulo espiritual, um som estridente de pedras se esfregando veio. Alguns guerreiros esqueleto empurraram os sarcófagos de pedra e saíram de dentro. Eu sei que isso é a primeira onda de monstros que Li Yintia mencionou. Esses guerreiros esqueleto empunham espadas longas e estão vestidos com armadura pesada. Uma chama azul cintilava em suas pupilas vazias. A vantagem deles é que têm muita vida. O poder de ataque também é bom, mas a desvantagem é que a velocidade de movimento é lenta. Os movimentos de ataque também são muito lentos, fáceis de serem interceptados. Em seguida, não hesitei nem um pouco. Abri o Halo de ataque diretamente e o Halo de dano sagrado juntos. Esses guerreiros esqueletos são muito lentos para se mover. Ativar o Halo de invisibilidade não tem sentido para eles. Depois que os dois halos são ativados, o dano de todos aumentou várias vezes em um instante. Com o dano sagrado e o Halo de ataque ativados, todos podem causar seu dano máximo, ignorando completamente a defesa dos guerreiros esqueleto. Mesmo monstros com alta defesa não aguentam o bombardeio de todos. Com uma série de números violentos surgindo, os guerreiros esqueleto caíram como trigo sendo cortado, caindo um após o outro. Rapidamente a primeira onda de monstros foi eliminada por todos. Shen Ming olhou para a hora, rosto mostrando alegria extrema. A primeira onda de monstros nós realmente levamos apenas um pouco mais de 1 minuto, sem perder tempo. Shen Ming imediatamente liderou a multidão, sem parar, para o próximo local. Logo, todos chegaram ao próximo local. Esta é uma estrutura semelhante a um labirinto. Existem 5 entradas no total, mas apenas uma entrada leva à saída. Esta também é uma fase que consome muito tempo. Os monstros no labirinto não são fortes, mas, muitas vezes, os novatos se perdem no labirinto, perdendo muito tempo, porque cada labirinto é aleatório. Então, tentar romper o labirinto memorizando é impossível. Mas os membros da equipe são todos veteranos. Naturalmente, eles não serão impedidos por este labirinto. Shen Ming não se apressou em levar a multidão para o labirinto. Em vez disso, ele acenou para um ilusionista sobrenome Zhao na equipe. O ilusionista sobrenome Zhao se levantou, cantando um feitiço. Um círculo mágico apareceu sob seus pés. Um momento depois, 5 morcegos foram invocados por ele do vazio. Vão. Sob a orientação do invocador, 5 morcegos entraram em 5 entradas diferentes. O invocador fechou os olhos, concentrando-se em sentir as rotas dos 5 morcegos. Felizmente, o alcance da minha aura de evolução é grande o suficiente. Apenas o raio tem cerca de 2000 metros. Esses morcegos não foram afetados pelo estado de frio, voando muito rápido. Aproximadamente 30 segundos depois, a expressão do invocador relaxou. Ele abriu os olhos
apontando para uma única entrada e disse: confirmado. É esta entrada. Vendo a operação deste invocador, também me maravilhei. Eu não esperava que a habilidade de invocação pudesse ser usada assim. É evidente que esses membros da equipe já haviam tentado inúmeras vezes nesta floresta, extremamente fria antes, para pensar em um método tão eficiente. Entrada confirmada. Todos entraram imediatamente no labirinto. A estrutura interna do labirinto é bastante complexa. Há muitos muros altos e vários becos sem saída para confundir as pessoas. Mas aquele mestre ilusionista Zal, o morcego do mestre ilusionista Zal, já memorizou a saída do labirinto. Sob a liderança do morcego, todos avançam ordenadamente. Alguns guerreiros esqueletos ocasionalmente surgem no labirinto, mas são rapidamente derrotados pelo esquadrão.